Eu sei o que você está pensando. Eu deveria estar economizando, investindo, organizando minhas finanças, mas tem alguma coisa que me impede. Todo mês é a mesma história. Não é fraqueza, não é preguiça, não é falta de vontade e não é culpa sua. Na verdade, são eles, 86 bilhões de neurônios que governam cada decisão financeira que você já tomou, antes de você pensar, antes de você perceber e antes de você decidir. Tudo que você pensa, tudo que você sente, tudo que você decide com o seu dinheiro é governado pela forma como os neurônios se conectam entre si. E a maioria dessas conexões já opera no piloto automático. E você vai entender o porquê. 95% das suas decisões financeiras são automáticas, tomadas pelos gânglios da base, antes de você perceber que decidiu. Isso significa que quando você gasta o seu salário no primeiro dia do mês, você não escolheu, o circuito escolheu por você. E quando você diz, eu sempre fui assim com o dinheiro, você está descrevendo um circuito neural automatizado nos gânglios da base. Não é uma identidade, é um circuito automático. O seu padrão financeiro atual não é quem você é o circuito neural que o seu cérebro aprendeu a rodar. Ao contrário do que te ensinaram, podem ser reescritos. Isso tem um nome, neuroplasticidade. Neuroplasticidade é a capacidade do cérebro adulto reorganizar suas conexões em resposta às novas experiências repetidas, a qualquer idade, com o método certo. Quando aprendemos algo novo, seja uma técnica esportiva ou um passo de dança, as células neurais se transformam para codificar essa informação fisicamente. A memória se torna parte do cérebro. Da mesma forma que os músculos crescem levantando peso, o cérebro se remodela com a repetição. Poupar é um treino neural, investir é um treino neural, e esse treino ocorre ao longo de toda a vida, independente da idade. E esse treino acontece dentro de uma célula que você precisa conhecer, o neurônio. Ele é o bambambam do sistema nervoso. E você sabia que ele parece uma árvore? As raízes absorvem tudo que o ambiente manda. O preço de um produto, a pressão de uma dívida, a memória do dinheiro curto na infância, tudo entra pelas raízes. O tronco conduz esse sinal com uma velocidade que depende de uma coisa só, repetição. Quanto mais você repete um comportamento financeiro, mais rápido e automático ele fica. E nos galhos, o cérebro decide o que liberar. Dopamina, quando antecipa prazer. Cortisol, quando sente medo. É aqui que você decide se age por estratégia ou por impulso. A sinapse que não é praticada enfraquece. A sinapse que é repetida se fortalece. Isso não é motivação, é biologia. Cada gasto por impulso fortalece a sinapse do circuito estéreo. Cada escolha consciente fortalece a sinapse do circuito fértil. Você está regando uma árvore o tempo todo. A questão é qual? Hebb demonstrou em 1949 que neurônios que disparam juntos se conectam juntos. Não é disciplina. É qual a árvore você está regando em cada escolha. A maioria das pessoas está regando a árvore errada e não foi uma escolha consciente. Vou te mostrar como esse padrão foi instalado. Não foi fraqueza, foi um ciclo silencioso. E esse ciclo tem 4 estágios. Primeiro estágio, a experiência. Uma infância onde o dinheiro era sinônimo de conflito, uma demissão, uma dívida que sujou o nome. A amígdala processa em 12 milissegundos antes de você pensar. Ela forma uma opinião emocional sobre o dinheiro antes que seu córtex pré-frontal termine de analisar. Segundo estágio, a codificação. A amígdala e o hipocampo gravam a memória com etiqueta emocional. Quanto mais intensa a emoção, mais profundo o circuito. O trauma financeiro é um circuito de alta tensão. Continua ativo por décadas depois, mesmo que você não lembre do evento. Terceiro estágio, a repetição, via LTP, potencialização de longo prazo. O comportamento se consolida. Gastar ou receber vira hábito. Evitar o extrato vira hábito. A repetição não pergunta se o padrão é saudável. Ela consolida o que foi executado mais vezes. Quarto estágio, o piloto automático. O comportamento migra para os gânglios da base. Você age antes de pensar e parece que sempre foi assim. É tudo sobre vigília, atenção e memória.
O método AGIR não é uma planilha, não é uma lista de tarefas. É um mapa com 4 estágios, cada um ativando um mecanismo específico do seu sistema nervoso. Há de avaliar metacognição financeira. Por 21 dias, anote cada gasto do café ao boleto, não como contabilidade, como neuroplasticidade aplicada. Quando você registra o próprio gasto, o córtex pré-frontal dorso lateral começa a observar os circuitos automáticos dos gânglios da base. O inconsciente vira consciente e o circuito perde o poder de operar sem permissão. G de gerar. Dopamina a favor do futuro. Você sabe que você deveria poupar, mesmo assim não consegue. O cérebro tem um viés pelo presente. A amígdala valoriza R$500 agora mais do que R$2.000 daqui a um ano. Sem treinamento, o córtex pré-frontal não consegue competir com o sinal químico. A solução é tornar o futuro real para o seu cérebro, com metas de curto, médio e longo prazo. Cada conquista libera dopamina e treine o seu cérebro a valorizar o futuro tanto quanto hoje. E de implementar LTP na prática e suas ferramentas. A primeira, a regra de 24 horas. Sentiu o impulso de compras, espera 24 horas. O córtex pré-frontal precisa de um tempo para processar o sinal para a amígdala. A segunda, o sistema dos 3 potes. 50% para viver, 30% para lazer e 20% para crescer. Cada divisão é LTP na árvore certa. R de revisar. Ancoragem dopaminérgica. No final de cada ciclo de 21 dias, você olha para o seu progresso e celebra. Celebrar libera dopamina e ancora esse prazer ao comportamento que o gerou. Com repetição, o novo padrão se torna permanente. Em 21 dias, você não aprendeu apenas um comportamento novo, você instalou uma nova árvore. O agir não é força de vontade, é treino neural. Em 21 dias, você instalou uma nova árvore. Mas por que plantar uma árvore funciona? Porque o seu cérebro foi construído exatamente para isso. O corpo foi projetado para ser desafiado e aceitar esse desafio, desafiamos também o cérebro. Se não há estímulo, não há razão para as conexões neurais se manterem ativas e fortes. Isso vale para a memória, vale para o movimento e vale para o dinheiro. O dinheiro passa pela mão de todo mundo, todo dia, em todo lugar. E a maioria das pessoas nunca o respeitou o suficiente para deixá-lo crescer. Os filhotes que ele poderia ter gerado, os juros compostos, as conquistas, os sonhos, muitas vezes nunca nascem, porque ninguém nunca ensinou o circuito certo. A escola ensinou a ganhar, o mercado ensinou a gastar e ninguém nunca ensinou a gestar. Isso pode ser um grande problema à medida que envelhecemos. Sem estímulo financeiro repetido, as conexões do circuito fértil enfraquecem e o dinheiro envelhece estéril. Você não precisa mudar tudo hoje, você precisa plantar uma árvore, um hábito, um protocolo, uma repetição consciente e o sistema nervoso faz todo o resto. Cada dia com o agir é um dia a mais da árvore crescendo. Deixa seu like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal e me segue nas redes sociais para mais informações sobre finanças e neurociência.